Olá, eu sou o Bruno Teixeira, mais conhecido como Break, e tenho o enorme prazer de vos dar as boas-vindas ao primeiro episódio do nosso podcast, o The Board Show. Hoje temos dois convidados muito especiais, o incomparável e incontornável Ruben Rodrigues e o artista e também skater, o Pipo Fiumani, mais conhecido como Fiumani. Pessoal, muito obrigado pela vossa presença aqui, a sério, é uma honra. Ruben, sabes que eu sou teu fã, não é? Fiumani. A tua arte tem dado que falar e vocês já sabem que este podcast basicamente assenta apenas numa conversa entre amigos e tentarmos conhecer um bocadinho quem é que são as pessoas que estão por trás do talento que vocês têm. Eu gostava de começar com o Ruben com a pergunta de 1 bilhão de euros, que é, tens skatado? Tenho, menos, mas tenho. E então? Custa, não custa? Estás destreinado? Conta-nos um bocadinho sobre isso. Lá está, isto não desaprendes, né? Mas deixas ter aquele ritmo, sentes logo o teu físico pronto, fica a dar de si, porque lá está, eu estava habituado a andar quase 6 ou 7 horas por dia. E agora, se calhar, ando só ao fim de semana, ou ando só... Pronto, agora começas a dar valor a gajos como eu que demoram meia hora para aquecer. sim, isso era uma coisa que eu nem sequer fazia, nem sequer alongava, nem nada. Certo. Chegava ao skatepark e tinha forças para saltar, para dar um corrimão, para saltar as 10 escadas ou o que fosse. Agora, hoje em dia, tenho que aquecer. E tu agora repartes o teu tempo como? Ou seja, de 6 ou 7 horas que andavas de skate por dia, neste momento, se calhar andas 1, 2, 3 vezes por semana, talvez seja demais isto que eu estou a dizer, mas como é que repartes o teu dia? Epá, lá está. Quando posso andar de skate, ando e não tenho horas, nem penso, simplesmente ando. Depois fica um bocado mais dorido do que normal os dias a seguir. Mas pronto, ando até me cansar, basicamente. Ok. E repartes naturalmente o teu dia com trabalho, vida familiar, etc. Sim, Tu estavas... mudaste de trabalho há pouco tempo. Uma nova aposta na tua vida, estás feliz, etc. Queres-nos contar um bocadinho sobre isso? Sim. Onde é que estás a trabalhar, etc. Ouvi dizer que és um grande marinheiro agora. Não. Ultimamente tenho estado a trabalhar como taxista, como tu sabes. O meu pai tem um táxi, pronto, é de família. E sempre quis... Pá, não é querer ser taxista, mas as coisas estão ao meu favor, estás a ver? Tenho o táxi em casa, um dia mais tarde tenho que saber mexer naquilo, estás a ver? Aquilo não se vai vender. Claro. Então, é uma garantia. Já caí muitas vezes ao longo da vida, então tive essa atitude, porque também estou noutra fase da vida, vou ter mais um filho. E uma pessoa tem que... O skate não dura para sempre. Certo. E estou defini outras prioridades para a minha vida. E pronto. E agora, tenho isso como segurança, tenho um táxi seguro, já estou há 2 ou 3, vai fazer quase agora 3 anos. E estou a inverter noutra área, que é uma agência de navios. Boa. Em que é totalmente novo para mim, mas é uma área que me fascina e que sei que posso crescer lá dentro. E lá está, outra realidade que estou a aprender e estou constantemente a aprender. E sentes efetivamente que o teu nível de maturidade está naturalmente a idade também traz isso, não é? Sim, a idade. A maturidade, o olhar para as coisas. As dificuldades, as advertências que a vida te mete, estás a ver, isso faz-te crescer. E é o que me tem acontecido ultimamente. Não é dificuldades em si, é... Ok, a vida põe-te nesta situação e tu tens de saber mexer, estás a ver? Claro. E eu, desde muito cedo, fui pai aos 23, tive logo esse alerta, estás a ver? E foi quase um acordar desde aí. Então até agora continuo nesse processo e há de ser sempre assim, estás a ver? Não vejo as coisas como um obstáculo, vejo como ok, tenho que enfrentar isto e quando conseguir, pronto, vou evoluir, estás a ver? Vou ser um bocadinho melhor do que era. Eu sempre tive alguma curiosidade em saber uma coisa sobre a tua vida num sentido mais pessoal. Isto é, e se não quiseres falar sobre isso, podemos falar sobre, sei lá, pesca de camarão na Austrália, por exemplo, não interessa. Mas sempre tive uma curiosidade em saber se tu sentias alguma, entre aspas, à falta de melhor palavra, uma vergonha ou uma diminuição pelo facto de eu agora conduzo um táxi e era praticamente um profissional de skate e foi um choque de passar de uma rotina de um skater para um trabalho das 9 às 6 a conduzir um táxi que não tem falta de nenhuma dignidade, como é óbvio, um trabalho é um trabalho como outro qualquer. Mas a nível pessoal e a nível interno teu, como é que sentiste essa transição?
Lá está, posso-te responder isso em pá, aí 2 ou 3 fases. Lá está, a primeira fase talvez tenha sido quando eu me apercebi que já não ia viver do skate a tempo inteiro, estás a ver? Ter um ordenado fixo como eu tinha, em que podia simplesmente andar todos os dias e não me preocupar com contas para pagar. Certo. Quando eu sabia que isso ia acontecer, estás a ver, tive que, lá está, era o que eu estava a dizer, tive que crescer, estás a ver, ok, ser homenzinho, definir prioridades e, porque, pronto, ser responsável. E fui para o táxi. Lá está, entre essa entrada no táxi e a carreira do skate estar a terminar, estás a ver, oficialmente, pronto, eu não deixo de dar de skate, mas claro, pronto, claro. Houve ali uma certa negação minha que quase que senti isso. Mas lá está. Tu, quando a necessidade bate à porta, isso passa-te ao lado. Claro. Então tu tens que arregaçar as mangas e ir. Certo. E depois de estar lá, lá está, tu vives em sociedade, isto é todo um sistema e as pessoas são todas classificadas pelos estudos que têm, pelas coisas que têm. E há certos trabalhos que tu não sabes bem, como é que eu ia dizer, o valor que aquilo tem. E o táxi tem uma escola muito grande, tipo, tu aprendes a lidar com pessoas, a lidar com pessoas que têm imensas personalidades, tipo, de mal-humoradas, super contentes, pessoas que estão com processos pressa, difíceis, provavelmente. doentes, velhotes, Claro. todo o tipo de pessoas. Chama-se vida, não é? A experiência mesmo de vida. E eu ao contactar com isso, tipo, cresci de uma maneira que eu ainda não tinha aprendido. Estás a ver? Lidar com as pessoas a nível psicológico, né? Estar a lidar com imensa gente, fez-me crescer bastante. E lá está, comecei a gostar do que estava a fazer, porque lá está, eu não encaro as coisas como tipo, ok, tenho que fazer isto. Não, quando estou a fazer, faço, já que estou aqui, faço bem. Certo. Então, entregas-te a 100%. Entrego-me a 100% porque pronto, lá está, e foi giro e todos os dias é uma aventura e dou para mim se calhar a fazer coisas e serviços com o táxi e coisas... E já me apanhaste na estrada? E já te apanhei na estrada, exatamente. Mas 1001 histórias, eu podia fazer um livro com as histórias do táxi, por acaso, é engraçado. Está aí uma boa ideia, boa ideia, mudas os nomes às pessoas, contas as histórias e está a vida cá fora. Dá que falar, mas nesse aspecto não vejo como... Sabes que eu sempre ouvi algumas pessoas dentro da comunidade do skate que nem sempre é bondosa para com os outros, porque nós gostamos todos, enquanto seres humanos, de falarmos muito uns dos outros. Sempre achei quase como que uma diminuição no status do Ruben Rodrigues. Ele agora conduz um táxi. Como se nada mais interessasse e como se isso fosse alguma coisa indigna ou fosse alguma despromoção na vida de um ser humano, esquecendo que o Ruben Rodrigues é uma pessoa como outra pessoa qualquer. A única diferença é que foi provavelmente um dos melhores a pisar um skate em Portugal continental e ilhas, isso não há a mínima dúvida. Mas eu sempre senti que havia quase uma... ele era quase profissional de skate e agora conduz um táxi, como se fosse alguma coisa negativa, num sentido pejorativo. E eu sempre tive esta curiosidade em te perguntar isto, porque, deixa-me perguntar-lhe a ele, porque a vida é dele, perceber como é que ele se sentia em relação a isso. Não, isso nesse aspecto tu tens que aprender a não ligar o que as outras pessoas pensam e dizem e imaginam, porque és tu que estás a viver essa realidade, és tu que estás naquilo. E tu sabes bem e tens que aprender a valorizar aquilo que tu conquistaste. E o facto também da minha carreira ter... Que foi bastante. Sim, no posso skate. dizer que sim. Mas o facto de aprenderes a valorizar não é fácil, porque tu tens que, às vezes quando tu estás Pronto, o que eu quero dizer é assim, naquela fase que eu estava a terminar e fui para o táxi, eu também não sabia bem valorizar, estás a ver? A minha transição foi um bocado assim, meio... Dolorosa. Foi dolorosa porque lá está, porque quando as pessoas te dizem, ok, tu já tens 30 anos, estás velho, estás acabado, e tu pensas em ti, ok, então mas eu viajei para Tampa Pro, a ganhar campeonatos internacionalmente, estou a viver o skate quase há 10 anos, e estou no auge da carreira. E vem uma pessoa que te aponta o dedo e te diz assim, pronto, vai terminar, tens que te fazer a vida. E tu pensas assim, bem, quem é que é esta pessoa que está-me a dizer isto? Estás a ver? Uma pessoa que não sabe, nem sequer anda de skate, estás a ver, e que te diz isto. Então isto,
para uma pessoa que lá está, que não está habituada a lidar com isto, a lidar com... É um choque grande? É um choque grande, mas é exatamente nesse ponto em que tu aprendes a valorizar aquilo que tu és, estás a ver? Certo. Em que eu aprendi, tipo, ok, quem é que é esta pessoa que me está a dizer isto? Não, eu próprio tive que interiorizar aquilo e respondi-lhe à letra, estás a ver? Ok, muito bem, isto vai acabar, mas deixa-me dizer-te que eu, quando tiver terminado, eu é que sei e vou-te dizer, olha, ok, já não estou em forma, já não consigo coisa e sou o primeiro a dizer que acabou, não é alguém de fora que te vem dizer, estás a ver? Que as coisas vão terminar, porque isto é tudo, isto é muito pessoal, estás a ver? Não são os outros que vão dizer, olha, dá esta manobra, dá a outra. Tu é que as cenas vêm de ti, estás a ver, do teu interior, tu queres saltar. Havia vezes que eu queria saltar e dar arte flips e backside flips em tudo que era sítio e o meu team manager dizia para não dar, para dar os não complies e coisas mais criativas. Claro que entendo, estás a ver, mas não é uma pessoa de fora que te vai dizer, ok, faz isto, faz aquilo, isso não é assim. Não, mas a minha maneira de andar é esta, certo. a minha maneira de me expressar é assim, é isto que eu vou fazer. Claro, não estiveste fiel a isso. E foi um bocado essa discordância entre mim e ele que levou também um bocado a isso. Estamos a falar do team manager da Element Europa. Sim. O atual. Certo. Porque o primeiro que entrou era um porreiro. E este também era um porreiro, mas pronto, lá está. Tem as suas divergências. Não sabia andar de skate. Isso faz bastante diferença, estás a ver? O outro já tinha tido uma carreira, já tinha sido profissional. E sabe valorizar certas coisas. Este não sabia andar bem de skate. Eu costumava dizer quando trabalhava, quando o meu chefe me pedia alguma coisa, eu perguntava se ele sabia fazer. E ele dizia, mas eu não preciso de saber fazer. Eu disse, precisas, porque para me mandares fazer, tens que saber fazer. Daí saber o valorizar. Como é que alguém às vezes pede coisas absurdas sem saber o que é que está a pedir, porque não sabe fazer e não sabe o que custa. Sim. Interessante, muito interessante. Filmani. Sim. Tudo bem contigo? Está tudo bem, obrigado. Gostava de te perguntar, para começarmos aqui no nosso ciclo de círculo aqui de amigos, como é que tu te começaste a envolver com arte, com o skate, que é uma arte por si só, mas depois a arte que tu fazes, etc. Como é que tu te vês a ti agora, comparado com te vias quando começaste? Como é que tudo começou? Qual foi o clique, aquele momento em que tu efetivamente pensaste, ok, eu quero-me começar a exprimir desta forma, começando a fazer as coisas que eu faço hoje em dia. Pá, tenho visto no teu Instagram trabalhos espetaculares, por isso até digo às pessoas lá em casa, sigam o Filmani no Instagram, porque até lhe vão de certeza encomendar algumas peças. Mas gostava de saber como é que tu começaste com isto tudo, como é que a tua vida começou neste aspecto mais criativo, porque tu tens uma forma de te exprimires que para mim eu identifico-me bastante com ela, porque é uma forma muito social, muito política, muito direcionada para um sistema que te tenta esmagar e te tenta colocar à imagem de toda a sociedade, mas tu recusas-te a entrar nesse aspecto e a meter-te à margem e fazendo o teu próprio caminho. Gostava de saber como é que tu começaste isto tudo na tua vida. Primeiro, bom, eu sou italiano, né? Ou seja, no fundo eu estou-te a pedir para que tu resumas a tua vida em 2 ou 3 minutos. Exatamente, basicamente é isto. Mas pronto, tens mais tempo, fala à vontade. Ok. Eu sou italiano, né? E tudo começou obviamente na Itália. Eu tinha 13 anos, tinha meu irmão mais velho, que tem 5 anos mais do que eu. E ele tinha um grupinho de amigos que costumavam andar de skate. E eu andava a copiar tudo que o meu irmão mais velho estava a fazer na altura, sabes? Quando tens aquela idade de toda a gente tem que saber anos, estás mesmo... as mesmas manobras, tudo. E basicamente daí comecei tipo, a ver esta malta toda mais velha do que eu, pronto, a ouvir bué da música punk e andar de skate e aí comecei a ter tipo um certo tipo de fascínio para o mundo do skate. E de repente comecei a cravar a prancha ao meu irmão, que era uma Santa Cruz lindíssima, com bibis e batted pintados por baixo, a beber uma cerveja os dois com a sombra de um polícia por trás, grande prancha. E pronto, e comecei na altura a dar assim uns toques com aquela prancha.
e comecei a entrar dentro deste mundo magnífico que é o skateboarding, que não é apenas um mundo de desporto, mas é um movimento cultural, acho eu. Sem dúvida. E pronto, e daí foi um pouco o começo de tudo. O que aconteceu muito de maneira um pouco sintética foi comecei a andar de skate, de repente comecei a apaixonar-me por desenhar as minhas próprias pranchas. Na altura comprava umas pranchas que eram as mini logo, que eram sem grafismo por baixo, certo. porque ficavam mais baratas do que as outras. E pronto, e comecei a pintar as minhas pranchas em casa quando era pequeno. Às vezes nem pintava, fazia colagens com restos de magazine e merdas. Que depois ia desaparecendo, porque começavas a fazer os primeiros slides e as coisas iam saltando rapidamente. Claro. Mas pronto, e assim foi um pouco a primeira experiência entre pintura e skateboard à volta dos 15 anos. Depois começou a música. E a música trouxe aquele espírito um pouco mais interventivo. Sim, sim. Estávamos também na altura onde eu morava na Itália, era um sítio muito. Não se passa nada, pá. É tipo. Que cidade era? A cidade chama-se Osimo. Osmo. Osimo. Auximum em latino. Nós, o povo de Osimo é conhecido por ser sem cabeça. Em italiano somos chamados de senza testa, sem cabeça, porque houve uma guerra e quando foi conquistada a nossa cidade, cortaram as cabeças às estátuas todas. E então daí tornou-se este apelido senza testa, este é a cunha. E pronto, e basicamente eu acho que o skate foi para mim e para muita da malta que foi da minha geração lá na minha terra, foi um pouco uma salvação e um escape também, porque no sítio onde eu morava não se passava mesmo nada. Ou gostavas de futebol, coisa que nunca gostei, ou estavas muito ao lado do resto do pessoal. Certo. E eu Isso ainda acontece hoje em dia, acho Sim. eu tenho muitos alunos que, por não gostarem de futebol, não Sim. encaixam no estereótipo daquilo que é o que a maioria faz, e então sentem-se muito deslocados e encontram no skate uma identidade. Foi muito isto que me aconteceu a mim na altura, porque pronto, de repente tu estás com mais pessoal, né, na tua turma e não sei o quê, pá, e toda a malta a falar do que tinha feito o Milan e não sei o quê, tu estás tipo, estou-me a cagar do que fez o Milan, e tipo, e pronto, e daí comecei a juntar-me com mais malta e começamos, não havia sequer infraestruturas, certo. E isto foi uma coisa lindíssima. Eu, por acaso, também comecei sem skateparks. Isso era isso que eu queria, eu também gostava de perguntar isso. Como é que tu, qual é que foi o clique para ti? Porque eu acho que nunca conversámos sobre isso. Pois, é engraçado, eu sou de uma geração em que vi o skatepark da Expo a crescer, a acontecer, estás a ver? O de Odivelas, passaste a ser dono desse skatepark que estavas lá todos os dias. Sim, eu morava lá mesmo, literalmente. Sei lá, e depois foi Monsanto, e depois foi todos os skateparks que temos hoje, eu vi-os a crescer, por acaso foi engraçado. Mas a música em si depois levou-te à criação de peças e às pinturas e etc, ou isso veio mais tarde? Não, isto veio mais tarde, porque eu primeiro comecei a ter uma experiência muito próxima da música, com o punk, tive uma band durante 2 anos, onde fazíamos principalmente Scottish Punk. Boa. Um pouco na falsa linha de bands como Dropkick Murphys, Real Mackenzie. Boa. Estás a ver coisas que eu não sabia acerca de ti. Coisas que eu não sabia. Sim, infelizmente o projeto morreu quando eu fiz 18 anos, porque saí da Itália, fui a viver para a Austrália, que estava mesmo farta de estar aí, não se passava nada, e estava a querer ter mais informações quando uma pessoa nasce livre e quer ser livre. Sim, sim. E pronto, infelizmente não deixei lá a música, nunca mais aconteceu nada com a música. Eu também estava a tocar um instrumento que é bastante
difícil de se trazer, que é a gaita de folk. Aí é brutal. E depois, pronto, era a gaita de folk e gritos aos microfones com os coros. E depois, às vezes um gajo andava lá, bebia mais, então começava a mandar para baixo a bateria também. Ainda mais gritava. Muito bom. Mas foram bons tempos, muito divertidos. Tens saudades? Gostavas de... Sim, já uma vez pensaste em voltar a tocar? É porque Sim. eu imagino, que tive uma banda durante 11 anos, Sim. eu ouço às vezes uma banda qualquer que me faz com que o meu sangue ferva e eu penso assim, eu tenho que ter uma banda, eu preciso de uma banda e olha este feeling tão bom. Mas para mim, e isto é uma coisa que é mesmo contra mim, é a preguiça de ir para uma sala de ensaio, ensaiar, criar um riff, fazer uma letra, o processo de criação, eu já não consigo. Isso é eu já queres não atingir consigo. a perfeição. Exato. E tu já consegues ver o processo todo que é preciso até fazer uma coisa certinha. Exatamente. Então, às vezes também sinto isso. Exatamente. Eu consigo ver o que é preciso fazer para atingir aquele Que eu- objetivo e se eu não me dedico a 100%, estás a ver, nem Não vai sequer é vale a pena. necessário. Exatamente. Estás a ver, mesmo, isso acontece mesmo. muito. É engraçado. E como é que tu depois, já percebi que és uma pessoa bastante viajada e que és uma pessoa bastante decidida, porque decides mudar de país. Eu mudei de emprego e acho que é uma coisa absolutamente brutal. Eu imagino o que é que deve ser mudar de país, sair de onde tu cresceste, ires para outro lugar e de repente vens para Portugal. Estás cá há quantos anos? Estou cá já há 7 anos. Ok, como é que vieste cá parar? Como é que isso aconteceu? Isto foi bastante. Eu tive na Austrália, estive lá a trabalhar como cozinheiro ao longo do ano, foi bastante dinheiro na altura e era muito fixe porque também morava a pé de uma bola, portanto tinha bola, praia, comecei a surfar lá e peguei essa doença do surf que também, pronto, condicionou-me até agora e provavelmente foi a pala do surf que vim para cá. Boa. Porque estava à procura de um sítio que fosse relativamente perto de Itália para poder surfar e as hipóteses eram Marrocos, Canárias e Portugal na mapa, ou norte de Espanha. Canárias não se passava nada além das ondas, Marrocos também não se passava assim muito mais além das ondas, norte de Espanha fazia demasiado frio. E pronto, e então na mapa comecei a pôr X, ok. Paraíso. Eu tenho uma curiosidade de sempre em relação a pessoas que não sejam de cá, em saber que é, tu achas o povo português, de uma maneira geral, caloroso e foste recebido de braços abertos ou foste recebido, sei lá, com alguma desconfiança ou algum desprezo, sei lá... encaixaste bem aqui, o que é que achaste do pessoal? Porque eu sei que tu és uma pessoa, além de ser extremamente simpática, és uma pessoa muito acessível, toda a gente te conhece. E como é que foi a tua vinda para cá? Foste bem recebido? O povo português é caloroso, é um bocado mais frio, mais distante? Tenho sempre essa curiosidade. Olha, eu por acaso sempre achei o povo português muito acolhedor, muito mais do que o povo italiano. E vou-te fazer um exemplo muito simples. Na Itália, quando tu conheces alguém, quando isto acontece, pronto, aqui em Portugal acontece entre meninas e com as meninas, mas por exemplo, vocês dão um beijinho. Certo. E na Itália não, é sempre mau e é sempre muito distante. É brutal. E isto é mesmo uma estupidez pequena, mas que fala muito mais do que parece, no sentido que o povo italiano é muito esquisito em relação a isto. Pronto, estou a fazer uma generalização. Não tenho nada essa noção. Sim, depois, como é óbvio, estou a dizer mesmo que, pronto, estou a generalizar, que também não é uma coisa que não se deveria fazer, né? Claro, tipo, a generalização é a base do racismo, por exemplo, portanto, é errado. Mas pronto, assim por alto, acho que o povo português, quando eu cheguei, acolheu-me bué da bem. E pronto, acabei para namorar com uma portuguesa também e ter um filhote sangue misto. E portanto, eu adorei muito como foi recebido aqui e pronto, depois acabei para ficar aqui por uma série de razões que eram ligadas não apenas ao fato de
do surf e não sei o quê. Era também porque eu estava em uma fase onde estava a começar a tentar trabalhar como freelancer no mundo do design e pronto, e isto quando começas minimamente a trabalhar como freelancer e não sei o quê, começas a perceber a importância dos contatos que tu tens, vives disso, não é? Claro. E pronto, e de repente já fazia-me ir num outro sítio, era voltar a começar tudo de novo. Certo. E basicamente na altura estava a perceber-me disto e comecei a dar valor a esta parte aqui de ter já cá amizades e contatos e projetos e coisas a acontecer. E as coisas têm estado a correr bem. Eu vejo imensos posts teus, tu a criares, tu a pintares, tu a criares artigos personalizados para pessoas, etc. E sinto, pelo menos daquilo que eu vejo, embora naturalmente as redes sociais muitas vezes são uma ilusão, porque parece que toda a gente é super feliz e corre sempre tudo bem, e no fundo levantam o screensaver e aquilo é um grande causa a vida das pessoas. Mas pronto, toda a gente tenta passar a imagem de que é tudo muito bom. Mas a mim dá uma sensação, até pela forma como tu és, sempre bem disposto, etc., que à custa do teu esforço as coisas têm andado a correr bem. Estou enganado? Acho que as coisas, pronto, na vida acho que tenho um pouco a mentalidade que estavas a falar há bocado, que é tipo, eu apanho as coisas que recebo e tento de adaptar-me, não é? Tipo, certo. Adapto-me às coisas que estão a acontecer na minha vida. Como dizia Bruce Lee, be like water, não é? Exatamente. Tentas Sim, por acaso inspiro-me muito no Bruce Lee. Certo, sem dúvida. Um dos grandes. Todas as frases dele, todas as coisas, a filosofia que ele tinha, aplica-se em tudo, se tu explorares. É verdade, é mesmo. E pronto, e foi um pouco por aí. Eu acho que para vida fácil quando tentas de trabalhar como artista independente e designer não existe propriamente, não é? Certo. Eu acho que é mais um mindset que tentas de construir ao longo dos anos. Eu acho, às vezes, quando tenho amigos ou pessoas que me perguntam como é que é tentar de trabalhar como artista e não sei o quê, qual é os desafios, não sei o quê, eu digo sempre o desafio maior é acordar de manhã e dizer, eu vou conseguir também hoje. Sem dúvida. Manter os pés no chão e a cabeça para cima, olhar as estrelas e manter esse equilíbrio, não é? De sonhar, mas estar coladinho no chão. Pensar grande, mas começar pequeno. Porque ao final temos contas, eu não posso começar a pensar, vou tirar agora um mês e vou pintar, e que se lixe se vendo ou não vendo. Infelizmente não dá, eu curtia que fosse assim. Claro. Vou ter sempre que estar aí, eu já fiz durante imensos tempos, eu trabalhava e à noite pintava. Trabalhava em estúdios de design, ou ainda antes fazia noites nos hostels. Quando cheguei cá em Portugal, trabalhava à noite em um hostel. Pronto, e um gajo vai ter que... Sim, tu nunca deixas de fazer aquilo que tu gostas, não é? Nunca deixas de fazer aquilo que tu gostas. Sim. Acho que é... Eu acho que eu nunca te fiz esta pergunta. E se nós já falámos sobre isso, eu não me lembro. Quando é que foi aquele momento de... estou agarrado ao skate? É porque eu não sei quando é que tu... Porque eu comecei numa arcada em que vi um gajo a dar um balance e disse eu quero saber fazer aquilo. Okay. Mas tu, quando é que foi isso? Okay. É que eu tenho essa curiosidade. Eu tenho essa memória, tenho essa imagem na cabeça de ver ao longe, assim ao fundo da rua um rapaz que até tu conheces, o Teté, que ele morava grande Teté. Morava ao pé dos meus avós e eu quando cada vez que ia para a escola via sempre alguém a passar de skate, e houve um dia que ele deu assim um 360 flip e eu vi assim lá ao fundo, fiquei mesmo fascinado com aquilo, e na altura já andava de skate, sentado e pronto. Mal ele sabia que te ia pagar royalties por tu registares essa manobra como tu. Não, sim, o 360 flip, mas não, mas foi engraçado esse momento, essa imagem, por acaso, ficou-me sempre na memória de o ver e pensar, fogo, eu também quero fazer aquilo. Tu eras uma das pessoas que estava constantemente no skatepark da Expo. Aliás, tu dormias lá mais o Ed.
praticamente, sempre a andarem os dois. Sim. E eu lembro-me de haver está. pessoal tipo, que se metia imenso com vocês, o Tute, que andava sempre a meter-se com vocês, puxar a por embirrar nós. com os putos, mas ao O mesmo tempo a Guelas puxar para também, vocês, o Guelas, o e Fonseca e por aí fora. todos. Lá Como é que está. tu olhas para essa malta? Com muito respeitinho, né? Eles foram a geração assim atrás de nós, né? Eles é que abriram o caminho para nós aparecermos, vá. Se eu não tinha skateparks na altura, ou vi os skateparks a crescer, eles então não tinham nada. Sim. E eles ainda mais valor se calhar têm por isso, mais mérito têm. Mas respeito-os muito e admiro-os muito, e o Fonseca e o Guelas e a personalidade deles, a maneira como eles evoluíram, estás a ver, e nos motivavam, e às vezes a gente estava com medo de dar as cenas e o Guelas era o primeiro a dizer vai puto, dá já, e não sei o quê. E tu pensavas, não, nem sequer que estou a pensar nisso, estás a ver, deixa lá pensar uma beca. E lá está, a mentalidade deles fez-nos também, a gente registou o que eles eram e pronto, e um bocadinho de nós também. O desporto foi evoluindo, né? O desporto, ou se calhar. Tu nessa altura já ambicionavas chegar mais longe, ou já uma vez tinhas imaginado, sempre, e já uma vez tinhas imaginado chegar onde chegaste? A partir do momento que eu senti que só queria andar de skate, eu disse mesmo, tenho que andar de skate, tenho que fazer isto de vida, tenho que pelo menos andar de skate o máximo que eu puder, e se conseguir ganhar dinheiro com isto, ótimo. E comecei a andar, nem sequer como é que tu dei entraste conta para a do Element? tempo Eu acho passar. que já falámos sobre isso, mas... Sim, não era o Gamito que era para entrar para a Element na altura, para a Element Europa? O Gamito já estava na Element Portugal. Uhum. E eu estava com os patrocínios nacionais, e na altura o Gui convidou-me para entrar para a Element e tal, que vinha o time europeu cá a Portugal e que era uma coisa boa para mim. O Gui até foi 5 estrelas nesse aspecto, a dar-me assim, pronto, lá está, ele também é da geração do Fonseca e a dar a entender que ia ser uma coisa boa para mim. E eu, sim, deixei eles virem. Entretanto eles vieram, houve um campeonato, eu lá está, estava motivado também para andar, para ganhar, consegui ganhar o campeonato, eles convidaram para participar no tour durante aquela semaninha em Portugal, e lá está, o Gamito também era para entrar, mas... houve ali qualquer coisa que tu... Eu já estava o meu mindset já era tão assim focado, estás a ver, que qualquer oportunidade que eu tinha eu já estava à espera dela, estás a ver? Já estava ali, então se calhar foi um bocado isso. Eu nessa semana dei tudo o que tinha, estás a ver, e no fim da semana eles convidaram para fazer parte do time europeu, mesmo no oficial. E como é que te sentiste? Claro, senti-me bem, né? Lá está, é uma sensação que tu sonhas, ou que tu imaginas e que achas que é assim um bocado inatingível. Exato. Mas a cena, mas depois começa a acontecer, e quando acontece é um bocado natural, né? As coisas começam a compor-se, tu começas a ganhar confiança, começas também a ter possibilidades de evoluir mais, e tu estás naquele sítio onde tu querias estar, então a partir daí ninguém te apanha, ninguém te para, tu estás sempre a subir. É que eu lembro-me... Dá possibilidades, desculpa, dá possibilidades que na altura não tinha. Eu tinha que comprar tábuas, tinha que comprar ténis. Claro. Isso é, tu numa semana estragas uma tábua se estiveres a andar a sério. Claro. E uma tábua é cara, né? E lá está. E depois não tinha os pais para dar, toma lá uma tábua por semana ou um par de ténis por semana, né? E ajudou bastante. Eu tenho um grande orgulho em ti numa coisa. Entre outras, mas nesta que quero dizer aqui, tu foste o único gajo que conseguiu entrar no Dew Tour, o único Tuga que conseguiu entrar no Dew Tour, e que só não varreu Shecklers e P-Rods, etc, porque ainda não tinhas nome. Mas houve uma altura num campeonato que eu te via dar 1001 coisas, muito melhor do que eles, que toda a gente até estava completamente, quem é que é este forasteiro que está aqui? Tu sentias que nessa altura a lidares com essa malta, com os melhores do mundo, ou pelo menos com os mais mediáticos, estavas a cumprir o teu propósito? Sim, sentia, mas senti muito isso que estás a dizer, o facto de não teres nome influencia bastante. Sim. Ali. Não é que eu era melhor que ele ou que tivesse a andar melhor que eles eram quem eram e têm o seu mérito e são os melhores do mundo, mas a nível competitivo, estás a ver, tu estás ali, podes até andar melhor que ele naquele momento, mas tu não és conhecido, tu começas a perceber que aquilo é tudo um show,
certo. em que tu E no tens que skate criar a também- e no tua skate própria é muito imagem, assim. estás a ver? Tu tens que criar a tua própria imagem, tens de ter a tua videoparte, tens de ser conhecido, pronto, assim, pela comunidade, e quando tu crias esse estatuto, vá, que isso ganha-se naturalmente, né? Mas se tu apareces acima de paraquedas, ou és realmente muito bom, ou então, tipo, quem lá está vai ficar à tua frente, porque não te vão passar. Claro. Lá está, isso depois tu aprendes com o tempo e vais lidando com isso, e é como em tudo, né? Isto é... Quando há competição, as coisas são assim, não é propriamente o mais valorativo aí, né? Mas tu nessa altura já começavas a ser extremamente conhecido na Europa e começaste também a ser conhecido à partida por muitos profissionais desses que são hoje super estrelas, quase rockstars, eu diria. Porque... Mas já tu há bocado disseste uma coisa que não foi foi uma geração sem Instagram, sem redes sociais, foi um bocado estar nos sítios e... Que eu acho que ainda tem mais mérito. E sem publicar, estás certo, a ver? É que eu acho que ainda tem mais mérito. Tu viveres aquilo mesmo só para ti, às vezes, quereres coisas... estar com amigos e poder partilhar essas coisas, mas não, tipo, ok, tens que ligar mesmo. É que repara, é que uma das coisas que me impressionou quando eu fui contigo ao Street League em 2015, que tu foste convidado para entrar e entretanto até houve ali uma grande confusão com as datas, etc, e tu acabaste de nos participar e fomos os dois. Eu fiquei impressionado que não eras tu que ias cumprimentar o Luan ou o Chris Cole ou quem for, o Yuna Samrani ou quem fosse, e era essa malta que te vinha cumprimentar a ti. E eu pensei, peraí, eu já sabia que o Ruben era conhecido. Mas assim, do género, eles é que vêm cumprimentar o Ruben e não ao contrário. Tipo, eu lembro-me que o Luan brincava contigo. Tipo, sim, o português, e você, bacalhauzinho. E eu achava... Mas eu acho que tem nacionalidade, tem família portuguesa. Pronto, ok. E eu achava isso o máximo. Achava isso o máximo, até porque eu pensava, mas está. Eu estou aqui com uma pessoa que nunca achei que ele tivesse a um nível quase estratosférico. Eu já sabia, naturalmente, sim, que eras muito bom. Isso, tu próprio, tu nem sequer sabes, não sabes valorizar nesse aspecto. Sim. Estás nas coisas, né? Como tu pintas, às vezes, se calhar, podes até nem saber, isto está bem fixe, mas para ti, tipo, claro. Ok, está assim, ou não valorizas tanto como se calhar ele olhar para o teu trabalho e te diz, isto está bem louco. E tu sim, pensas, eu sou um gajo mau para isso, que eu me impressiono com este não tanto. Mas pronto, isto é assim, lá está, eu já tive, o meu percurso foi quase de 10 ou 15 anos e viajei bastante. Quando entrei para a Helmut, aquilo foi viagens quase todos os meses. Certo. Então corri campeonatos atrás de campeonatos, era França, era Alemanha, era Amsterdão, era campeonatos em que estava lá o Younes, estava lá toda a gente, todos os europeus, todos os melhores europeus estavam lá. E pronto, e fui conhecendo-os, né? Uma pessoa vai criando afinidade, porque está noutro país sem combinar nada, encontras a mesma pessoa. Ainda mantens contato com uma malta dessa? Hoje em dia com as redes sociais, sim, vais falando, é fácil de comunicar uns com os outros, não propriamente pessoal, mas sim, lido com bastante gente. Um dos mais fixes? Evan Smith? Demasiado não. Posso dizer um que se calhar ninguém sabe, ou pouca gente vai conhecer, mas que não tem propriamente uma videoparte, mas ganhou um dos campeonatos mais importantes da história. Foi o Munster Mastership, o Daniel Vieira. É brutal. Não sei se sabes qual é esse campeonato. E esse foi dos meus primeiros campeonatos que eu fui. É brutal. E foste com a malta tuga toda? Não, na altura foste sozinho? Fui sozinho, sim. Ainda nem sequer sabia o que é que estava ali a fazer, mas pronto, fui, porque tive a oportunidade de ir. Mas isto para dizer o quê? Que criei afinidade com ele, porque pronto, é brasileiro e falávamos a mesma língua. Ele ganhou o campeonato, quis vir para Portugal para fazer o passaporte português, porque ele tem família cá também, e ligou-me para ficar. Eu, na altura, já estava a viver sozinho, ficou em minha casa. Tivemos aqui um mês e ele ensinou-me também muita coisa. Muitas das coisas que eu imaginava, estás a dizer, fogo, o gajo ganhou o campeonato do mundo e tipo, está aqui em minha casa. E eu tipo, vou-lhe fazer tudo o que eu quero saber, vou-lhe perguntar. Claro, tipo, claro. Tipo, é daquelas situações em tipo, será que eu vou conseguir? Tipo, achas que eu consigo? Tipo, mesmo ser honesto, tipo, ok, achas que alguma vez vou ganhar? E ele sempre foi o primeiro a dizer, claro, só tens é que te focar, só tens é que... Lá está.
tudo tem o seu processo, tudo tem o seu tempo até tu atingires. E isso também me motivou imenso, meu. Eu nunca imaginava ter um ordenado e ele foi o primeiro a dizer, tipo, um dia vais conseguir. Se realmente gostas do que fazes, se realmente estás dedicado a isso, a dar a vida por isso, um dia vais conseguir, quer queiras, quer não, seja o tempo que for. Na atualidade, para esta geração, Jorge Simões, Tiago Sim. Lopes, Gustavo Ribeiro e por aí fora, tendo em conta a tua experiência, primeiro, duas perguntas. Primeiro, o que é que tu achas deles a nível técnico no skate, não enquanto pessoas, mas a nível técnico, e que conselho é que tu dás a todos os miúdos que possam eventualmente quererem vir a ser profissionais? Primeiro falamos dos atuais destruidores. Primeiro é um nível que eu nunca pensei atingir, que está tão ridículo, estás a ver? Está uma consistência tal. Quer dizer, não é que nunca pensasse atingir, é uma mistura de muitos estilos numa pessoa só, estás a ver? É uma pessoa ser mais completa do que antigamente. Tu tinhas uma pessoa que era só corrimões, tinhas uma pessoa só de bull. Hoje em dia tens uma pessoa que anda em tudo. Pois. Estás a ver? A evolução é tu saberes andar de mega rampa, de mini rampa, de bull, de vert, tudo, estás a ver? De street. E hoje em dia esta geração, os miúdos estão a ficar assim. E aqui em Portugal, estás a ver, tens o Gustavo que ganhou a Tampa M, estás a ver? É um dos campeonatos mais tu costumas ver alguma cena do Gustavo e pensas assim, como é que é possível? Claro. Dizes isso? Digo. É normal dizer, porque então, lá está, eu sei... Porque imagina, se tu dizes isso, imagina o que é que eu digo. Lá está, porque... Não, porque eu consigo... Lá está, houve uma altura que eu comecei a dar 360 flip crooked, comecei a dar cavaleiro flip backflip, comecei a dar flip backsmith, cenas assim mais técnicas, a parte que eles já dominam e fazem isto de olhos fechados. Certo. E lembro-me dessa transição, estás a ver, ter sido assim mais intensa e demorosa, estás a ver, que não foi fácil, tipo, começar a desbloquear essas manobras. E depois, ok, consegui dar, finalmente estou a dar isto, Só que o dia a seguir vinha e tipo, ok, tenho que insistir outra vez, e nunca mais ficava. Estás a ver? Hoje em dia eles dão estas manobras de olhos fechados. Achas que o Gustavo parece que tem uma facilidade de evolução maior que a minha geração teve. O Gustavo em si, achas que vai lá chegar? A ter um nomezinho na tábua? Essa pergunta é um bocado... mas sim, há de ter o seu promonal, isso sim. Mas lá chegar onde? Sim, lá chegar ao facto de ser profissional. De vir a ser mesmo profissional. Achas que está bem encaminhado? E o Jorginho? Também, lá está. O lá chegar é um bocado... é um bocado filosófico. É porque isto tu vais lá chegar. Tu vais lá chegar. Pode ser ao paraíso. O paraíso para eles pode ser ter o nome de uma tábua. Tu não precisas de ter alguém, visto vai na conversa lá, tu não precisas ter alguém que te diga, ok, finalmente és profissional. Tipo, certo, agora é que tu és, estás a ver? Não, eles estão a fazer o que gostam. E a nível profissional, nesse aspecto, eles vão lá chegar, eles têm capacidade para isso e têm facilidades para isso. Hoje em dia têm tudo, estás a ver, se tiverem o foco certo, conseguem, de certeza. E estão a conseguir. E é fixe. Para mim é pertinente eu perguntar-te isto, que é, achas que é necessário terem alguém que seja um mentor, entre aspas, um conselheiro do género, vai ao campeonato e comporta-te desta maneira, ou sei lá, se achas que isso também faz parte de uma pessoa se poder vir mais facilmente a tornar-se profissional, achas que isso ajuda? Ajuda. Houve imensas situações em que eu pensei, porque é que eu fiz isto? Lá está, aprendi. Certo. Mas se não tivesse feito desta maneira, se tivesse agido, agora eu olhando para trás, vejo, ok, se eu me comportar desta maneira, ou se eu fizer isto, ou assim, se eu socializar mais com aquela pessoa, com esta, se calhar abre-te outro leque de oportunidades, estás a ver? Mas lá está, depois já não é tão genuíno assim. Então acabas por ter que errar para tu chegares lá. Claro. E eu olhando para trás, às vezes imagino, se eu tivesse alguém que me dissesse, ok, comporta desta maneira, ou tipo no tour, tipo dá o melhor de ti, ou tipo naquelas situações não faças palhaçadas, ou assim, tem postura. Lá está. Mas tu estás a perder um bocado a espontaneidade também. Tu tens de ser tu próprio, estás a ver? Mas tu depois olhando para trás começas a ver que... Mas há gajos a serem eles próprios.
Para lá está. Exageram. Sim. Tu vê, mas muitos chegaram lá e são profissionais, epá, mas eu vejo com cada maluqueira, pá, Kings of the Road e não sei o quê, pá, aquilo é quase uma cena absolutamente pá, Sim, estúpida, sim. embora seja super divertido, mas não sei, sabes que eu às vezes acho que os miúdos, epá, eu tenho 43 anos, para mim são miúdos, eu para Uma mim, década a mais. exato, eu para mim penso do género. Eu acho que às vezes os miúdos acham que só pelo talento chegam lá. E a minha questão era exatamente essa. Só pelo talento chegas lá. É porque há tanta gente com tanto talento no skate. Não chegas lá só com o talento. Podes ter muito jeito e ser fácil para ti, mas tens que, a partir de um certo nível, tu tens que trabalhar. Tu tens que aperfeiçoar. Tu tens que... Lá está. O nível está sempre a aumentar. Né? Tu com o talento ajuda-te se tiveres talento, mas se tiveres o mindset, eu, por exemplo não me considero uma pessoa com talento. Eu é que se calhar tive o mindset certo, lá está. E consegui tipo parecer que tenho talento, se calhar para Sim, ti ou para as outras pessoas, estás a ver? Mas eu não me considero uma pessoa com talento, estás a ver? Eu tive que havia coisas e manobras não me dava jeito nenhum, lá está, mas insisti. Tentei desta maneira, tentei daquela, tentei da outra, às tantas comecei a conseguir. E não é talento, lá está. É capacidade de repetição até tu aperfeiçoares aquilo que estás a fazer. Lá está, até como um desenho, estás a ver? Sim, eu estou podes ter jeito para o desenho, mas lá está, tu não vais fazer um círculo perfeito à primeira. Né? Vais ter que tentar uma, duas, isso acontece. Sim, eu estava a ouvir-te agora e pá, eu sou exatamente exatamente desta ideia. Pá, todos os dias te aperfeiçoas todos os dias te aperfeiçoas a nível da arte que fazes, da forma como vives, todos os dias tentas ser melhor do que ontem. Sim. É mesmo processo obrigatório. Porque tu quando não souberes a palavra em português podes dizer em italiano que a gente não se importa. Está aí no meio. Às vezes faço isso. Ou às vezes põe uma legenda. Adapto a palavra italiana em português às vezes. Exato. Crio assim um monstrinho. E tu enquanto skater também? Sim. Já viste os miúdos a andar, etc. Pá, Gustavo Ribeiro, por exemplo, entre outros. Sim. Epá, eu não sei se isso te acontece, mas eu via coisas na PlayStation. Sim. Eu achava do género, epá, eu odeio jogos de skate na PlayStation porque nada disto é real. E hoje em dia eu penso assim, espera aí, aquilo que eu via na PlayStation, estes gajos estão a fazer ao vivo. Sim, não, é monstruoso. Isso também foi o que fez com que o skate evoluísse. Né? Sem dúvida. Abriu assim uma visão assim que não havia antigamente. Tenho aqui duas perguntas, uma para cada um, a mesma pergunta, mas primeiro, a tua experiência. Tu conheceste o Steve Caballero? Conheci, sim. Uma das entrevistas que eu tenho que fazer antes de morrer. A ele e ao Rodney Mullen. Como é que é estar perante um ícone desses? É pá, tens simpático? Que dar uma beca assim porque sim, ele tem aquela deficiência. Não, mas foi altamente. Pá, eu também sou de uma geração do skate mais antiga, não é? Portanto, o Steve Caballero eu tinha um par de Vans que eram os Half Cab. Exato. Pronto, tipo, cresci um pouco como, não é, com esta ideia de Steve Caballero ser um ícone. E é um ícone realmente. Epá, eu fiquei muito maravilhado quando o conheci, porque realmente é uma pessoa mega humilde, super mostrou-se bem interessado com todos os produtos autoproduzidos que tinha. Ficou com fanzine, que quis ficar com uma fanzine, que me deixou muito feliz. Tipo, encontrou a fanzine em cima da mesa. Tipo, posso ficar com este? Eu, tipo, claro, atira. E que fiz questão também de pegar os autocolantes e não sei o quê. E pronto, foi assim, fiquei feliz porque tive
tive a impressão certa desse ícone, sabe? Tipo, É que eu às vezes já me aconteceu ao contrário, tipo, Yeah, nunca conheces a mim os teus também. ídolos, porque tu crias uma expectativa sobre eles, no fundo Exatamente. somos nós os culpados, porque nós é que criamos expectativas no outro. Sim, Mas eu às vezes até tenho receio de um dia encontrar, sei lá, um Rodney Mullen ou um Steve Cavalieri e poder falar com eles de tal forma excitado que eles se calhar vão poder estar num dia menos bom, etc. Não me Sim. vão ligar aquilo que eu estou à espera que eu quero que eles me liguem e no fundo vou ficar triste provavelmente com isso. Mas queria saber qual é que era qual é que tinha sido a tua percepção. não, como foi é que te muito sentiste? bom, foi muito bom. E também porque, também se calhar foi também o fato de ele gostar de desenho. Certo. Ele gosta de desenhar e também pinta aí uns capacetes e umas coisas. Portanto, tivemos logo, além do skate, este tipo de... Por falar nesses capacetes e no anel que eu vi Sim. também e nas pranchas de surf que também já vi, Sim. eu quero que tu dês aqui um highlight ao teu trabalho, ou seja, como é que as pessoas te seguem, onde é que te encontram, o Instagram, o teu site é fewmoney.com. Fewmoney.it. .it, sim, ok. que foi agora recentemente remodelado. E agora neste momento estou a trabalhar, tenho muitas telas, muito trabalho feito ao longo de 2 anos e vou a expor, se tudo correr bem, porque por enquanto tem sido um caos, mas se tudo correr bem, em fevereiro de 2019 vão haver 2 semanas de fogo, com uma exposição e numa catacumba em Lisboa. Boa. Não vou adiantar muito mais porque quero muito que as informações disto tudo não sejam nas redes sociais, mesmo pela questão de tentar de trazer o que era antigamente e quero trazer tudo na rua, a mensagem de onde vai acontecer e não sei o que, tudo os pósteres autos produzidos em casinha, a antiga. Ou seja, tu és quase um anticorpo à ordem reinante. Sim. A ordem reinante é digital, redes sociais e tu empurras com pósteres impressos colados nos postes em Lisboa e nas Sim, paredes nos locais. Gosto mais de certos. imaginar-me como um verme, como um Exato, bicho, exatamente. que está a comer por dentro. Exato. Como é que a malta te encontra no Instagram? É só Fewmoney? Fewmoney _ mesmo que aparece Fewmoney, mas que escrever Fewmoney aparece aí esta cara aqui. Ok. Esta cara aqui. Ótimo. Pessoal, é só seguir o Pipo Fewmoney no Instagram e fewmoney.it para verem aí os trabalhos dele no seu site. Ruben, Claro. tenho ainda uma pergunta para ti. Duas. Uma já sei a história, mas eu gosto que tu partilhes porque tu és um motivo de orgulho, pelo menos para mim. Okay? Tu sabes que eu sou teu fã, sempre fui. Quando lançaste o Battlefield, sabes o Battlefield? Sim. Aquele abuso. O Nigel Houston enviou-te uma mensagem via Facebook, certo? Sim. Conta-me essa história. Eu adoro ouvir essa história. Pronto, epá, foi... Lá está. O que é que ele disse? Cumprimentou-te? Disse olá, Ruben. Conta-me tudo, pormenor. Sim, lá está. Quando a videoparte saiu, lá está, tu ficas sempre à espera da reação das pessoas, né? Claro. Tipo, será que vão gostar ou não vão gostar? Tipo, então, quando vi a mensagem do Nigel, quando abri a mensagem, fiquei parvo, né? É uma pessoa que eu idealizo, que eu vejo, como eu admiro, estás a ver? Que me inspiro a dizer, sim senhor, 5 estrelas da tua parte e continua assim. Pronto, sim, foi mais ou menos isto. E, pá, porque para mim... Está a faltar um pormenor aí. Tu tiraste um print screen do e-mail. Exato! Vou guardar aqui isto. Claro que fiz isso, né? Lá está. Não propriamente para publicar e mostrar, mas tipo, sim, lá está. Tu crias assim um bocado aquela... É fixe, tens aquela recordação assim. Claro. Acaba por ser normal, né? As pessoas estão no mesmo percurso que tu, sabem o que é fazer uma videoparte, estás a ver? E lá está, eles reconhecem. Essa videoparte trouxe-te mais fãs ou criou-te algum dissabor com a Element? Uma vez tu tinhas a parte do Hold It Down,
lançaste um Battlefield que não era bem da Element, aquilo era quase, corrijo-me se eu estiver errado, um bocado também uma compilação de algumas coisas. Aquela história do campeonato e dos mais famosos é que têm nome e não sei o quê, acontece um bocado com as videopartes. Tipo, eu era para ter a última parte do filme, eu era para ter a filmagem, aquela, normalmente a última parte é mais sensacional, que eles expõem como, ok, este é o rookie, estás a ver, e pronto, vamos elevá-lo. E entretanto apareceu Nassim, apareceu uma Darts, apareceu uma data de malta nova, em que vieram, ok, vamos dar prioridade a eles, estás a ver? Então a minha videoparte ficou mais reduzida nesse aspecto, porque eles tinham material, como viste na videoparte, aquilo acho que foi 5 minutos de skate, acho que foram para aí 2 ou 3 anos de filmagem juntas numa só. E no Old It Town resumiram em 2 minutos, mas não houve grandes divergências, lá está. Eu fiz a minha parte, dei-lhes as filmagens, está aqui o meu trabalho, está aqui, pronto, façam o que quiserem, não é porque vão encurtar ou dar mais valor a um que outro que me vai fazer diferença, não. Eu gostei do que fiz, estás a ver? Fiz o processo das filmagens, o gravar e fazer. Depois tive a oportunidade de compor o Battlefield, ok, sim senhor, está aqui, vejam. Sim, e para quem não conhece a videoparte do Ruben, Battlefield, basta escrever no YouTube Ruben Rodrigues Battlefield e posso-vos garantir que os olhos vão arregalar, a boca o queixo vai cair, por isso não percam aqui o grande talento e o grande orgulho. Ruben, malta, com muita pena minha, ficava aqui a conversar com vocês mais 2 horas ou 3, espero que vocês possam voltar, que este programa e que este podcast dure bastante tempo para que vocês possam voltar, ou seja, darmos a volta no círculo para que vocês possam voltar. Muito obrigado pela vossa presença, foi um prazer. Obrigado. Nós despedimos por agora, através do nosso primeiro episódio do nosso podcast The Board Show, com o Ruben Rodrigues, incontornável, incomparável, inimitável Ruben Rodrigues, o Pipo Fiumani, mais conhecido como Fiumani. Sigam-no no Instagram, vale a pena ver o trabalho deles. Muito obrigado pela vossa presença e até uma próxima. Fiquem bem.